Amigos, boa noite. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Vamos nesse instante preparar a nossa mente e o nosso coração, suplicando ao nosso Mestre Jesus que nos conceda paz, sabedoria, tranquilidade e discernimento espiritual. Que nossa Mãe Maria Santíssima abençoe o lar de todos vocês. Hoje nós trouxemos para a nossa conversa uma conversa de gente grande. Nossos filhos. Quem são nossos filhos? Como é que nós estamos administrando essa vivência em família? Como é que nós estamos aceitando as diferenças, os desafios destes espíritos que chegam para que nós possamos fazer e realizar uma parceria educativa? Mas neste momento nós precisamos rever alguns conceitos, como por exemplo, qual é a concepção espírita e espiritual do homem nos dias atuais? Como nós podemos observar, não é tão simples assim. Nós já sabemos que o espírito, ele existe, ele sobrevive após a morte. Isso aí é um conceito, é uma aceitação de todas as religiões. Mas o que nós não percebemos ainda, na maioria dos casos, eu acredito, aqueles que ainda não estudaram, não têm conhecimento, é que esses espíritos que chegam até os nossos lares, no seio das nossas famílias, eles são encaminhados por uma necessidade evolutiva, por uma atração, por uma simpatia. E muitas vezes eles não são tão afins como nós desejaríamos que fossem. Eles não seguem aquilo que nós pensamos que eles deveriam seguir e aceitar. Então é o momento da gente pensar como é que nós podemos ver o homem como um ser integral. Então ele é composto de espírito, que é essa luz, que é essa energia, essa chama divina, o perispírito, que é um corpo da alma, o perispírito, que é esse modelo organizador biológico, MOB, como se dizem os cientistas, né? Os estudiosos. Então, esse perispírito é que vai fazer essa transição, essa intermediação, essa correlação com a nossa matéria, que é o nosso corpo físico. Então, espírito, perispírito, corpo físico. Então, nessa tridimensão é que nós podemos enxergar os nossos filhos, os seres viventes, assim como nós. Aqui chegamos, realizamos o que precisamos realizar e aprender e retornamos à pátria espiritual. Mas o que acontece nesse momento dessa chegada? Nossos filhos, nós sabemos, são seres imortais, viveram milhares de experiências ao longo das vidas, de muitas vidas. Isso aí é uma colocação filosófica e que vocês podem questionar. Todos nós podemos questionar. Não sou aqui dona da verdade. Eu aceito e estou revendo todos esses conceitos, mas nós sabemos que a filosofia é justamente essa ciência dos questionamentos. Então, podemos e devemos questionar. Então, como lidar com eles? Como lidar com esses espíritos que já têm uma caminhada evolutiva? Que eles vêm conosco para nós desenvolvermos, multiplicar e trocar saberes. Como aproveitar a riqueza desse convívio? Olha que é muita coisa, não é? Como aceitar as diferenças e aceitar os pontos de vistas destes nossos irmãos de caminhada.
como corrigi-los e corrigir sem reprimir. Estes são os desafios com que nós precisamos aprender para viver e conviver com esses espíritos que são chamados filhos. Então, essa concepção, ela é muito difícil, até para nós que aceitamos a anterioridade da alma. Até para nós é difícil esse relacionamento, é difícil a aceitação. Na teoria, a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? A gente sabe que isso é difícil. Então, o que fazer e como fazer? Nós não vamos entrar ainda na questão do evangelho, na citação evangélica por enquanto. Vamos ver como é que nós vamos, o que é que nós precisamos entender neste momento, o menor que nós podemos fazer, o menor possível, para que a gente possa viver em harmonia. Então, nós precisamos estar atentos aos traços, às características que esses espíritos já trazem, já nessa atual existência. Muitas vezes vamos reformular, vamos estimular, quando essas tendências são boas, são positivas. Em outros momentos, nós vamos tentar reformular juntamente com a educação, com esse trabalho de prevenção, com esse trabalho de inserir estes espíritos numa vivência saudável, numa vivência harmoniosa, como eles nos foram confiados. Então, este é um momento difícil que a gente precisa saber. Alguns pontos eu trouxe aqui para que a gente possa observar. Mas será que eles vieram assim aleatoriamente? Como é que eles chegaram até nós? O que a gente sabe que tem notícia e que a gente aceita, no meu caso eu aceito, não é? Vocês poderão não aceitar. É que há a escolha da família. Existe um planejamento reencarnatório e que esses espíritos responsáveis pelos renascimentos assessoram esse planejamento junto com aquele ser que vai reencarnar, junto àquela família que foi escolhida. Então veja que coisa linda. A família que foi escolhida, nós como pais, entre aspas, somos espíritos a quem nos foi confiado a tutela, a educação, a orientação desses nossos irmãos da caminhada. E nem sempre eles vêm assim, alegres, contentes. Na maioria das vezes, são espíritos até contestadores. São aqueles que dizem, olha, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para estar aqui. E a gente começa a administrar essa situação, mas dentro de uma visão espiritual. Dentro de uma dimensão que vai além do sensório comum. Eles existem, eles sobrevivem, como nós também sobrevivemos, como individualidades espirituais. Não é isso que nós até então já conversamos? E eles trazem também como nós um projeto existencial, uma programação reencarnatória, num determinado tempo de vida aqui na Terra entre nós. Então os filhos não estão entre nós para sempre. Eles passam momentos. E quando chega o momento, digamos, da maioridade, eles saem, eles vão para suas profissões, eles vão para novos relacionamentos, eles vão constituir família, muitos até desencarnam, até na idade mais jovem. Então, isto tudo é muito difícil para uma mãe, para um pai, administrar sem esse conhecimento de uma vida que sobrevive, de uma vida que continua além deste momento existencial. Como é que nós vamos dizer para uma mãe que ela tem nos braços um filhinho novo, olha, este não é seu filho, ele não é. Ele está aí para que você administre esse projeto junto com ele. Ah, não, o filho é meu filho, minha vida.
Como é que nós vamos dizer para as mães cujos filhos estão partindo para a pátria espiritual, não são seus filhos? Ela diz, perdi meu filho. Mas perdeu o quê? Se estes filhos não são nossos, se eles têm um determinado tempo para estarem junto conosco, para se educarem, para que eles possam conseguir uma maturidade espiritual, uma maturidade da personalidade. Então vem os primeiros anos de vida, os 7 primeiros anos de vida difíceis também, porque é aí onde vamos formar, desenvolver junto com eles, onde vai acontecer a formação e estruturação da personalidade, aproximadamente até os 8 anos. Depois vem a pré-juventude, vem o tempo da meninice, chega aos 14 anos, a época dos sentimentos, de aflorar os sentimentos. 14, nos 21, vejam bem. Então, o que é que a gente observa? O jovem não ouve. O jovem é só sentimento. Não adianta palavrório com eles. Então, é preciso que a gente perceba esses caracteres mínimos possíveis para que a gente possa administrar junto a eles o melhor, o que é melhor para todos e viver em comunidade. Então eu trouxe para aqui uma citação que vem do Livro dos Espíritos, que é o livro da filosofia espírita. É filosofia, é para se questionar. É filosofia, é para ser questionado. Não tem nada aqui dizer é ponto, acabou. Não se discute, não é bem assim. Então, na questão 685 da Lei do Trabalho, os espíritos colocam, e Allan Kardec, que é o professor Denisard, coloca aqui no livro, como resposta a essa pergunta. Vamos ler aqui. Quando essa arte, perguntando e questionando sobre a arte de educar, que é o que nós vamos ver aqui, né? Nós não vamos entrar em projeto reencarnatório, não vamos entrar nessa questão da concepção, não vamos entrar na técnica funcional reencarnatória, nem na genética, no processo genético reencarnatório. Nada disso aqui. Vamos ver, eles chegaram. E agora? Chegaram, os ceareiros estão de volta. E agora? Fazer o quê? Fazer o quê? Viver de beijinho, beijinho? Tornar a vida fácil? Dar tudo aos filhos? É aquele raciocínio, não. Eu vou dar para os meus filhos o que eu não tive. Então vou dar. E por que não deixa que os seus filhos conquistem? E por que não propiciar que eles se desenvolvam em independência e tenham suas conquistas pessoais? Então, é não facilitar a vida desses espíritos, dificultando, criando facilidades que não são necessárias. O aprendizado, nós vamos ver que ele é viável e que ele é possível. Então, vamos ver. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e previdência para consigo mesmo e para com seus. Também desenvolverá noções de respeito, observem, por tudo que é respeitável. E esses hábitos lhe permitirão atravessar com menos sofrimento os dias difíceis. Olhe que a colocação filosófica que está aqui sendo colocada sobre a educação dos filhos não é tirar-lhes sofrimento, não é o enfrentamento, tirar o enfrentamento das dificuldades, mas é fazer com que essa educação de base, esses princípios norteadores de uma vida saudável, de uma vida comunitária, do respeito, amor ao próximo, eles tenham adquiridos. E o que é que vai acontecer? Eles atravessarão com menos sofrimento. Não é que não sofram, que aí o sofrimento é muito relativo.
mas é atravessar com menos sofrimento, a ponto de que a gente evita que os filhos, eles passem frustrações. Os filhos não podem se frustrar. Se tiram uma nota ruim, ficam tristes. Se perdem uma namorada, ou se perdem o esposo ou o marido, seja o que for, ficam adultos doentes. Então, não reagimos de uma forma saudável. Ou melhor, não agimos, porque aí nós vamos pensar. Agir, a gente pensa antes, né? Agir, a gente pensa antes. Aí tem aqueles que querem morrer. Eu não sei se vocês já observaram, meus amigos, o índice de suicídio, sobretudo na área da juventude, com os jovens. Eles desistem. Eles não estão aguentando. Mesmo porque o momento é um momento transitório, difícil, é como eu falei anteriormente, é o momento da porta estreita. E nós não estamos também dando aos nossos filhos nenhuma formação religiosa, ou que seja uma formalização espiritual, uma conversa saudável, um momento e um exemplo de ligação com Deus, com as forças superiores. E como é que fica a estadia desses espíritos no mundo, que precisam tanto de nós? E nós vamos dar o que não temos? Temos que ter alguma coisa para emprestar, para trocar, para distribuir com esses espíritos amigos. Porque, notadamente, se não forem, ao saírem da nossa convivência, serão nossos amigos. Não serão devedores, sem essa de achar que nós, porque eu fiz isso para o meu filho, para que futuramente ele venha me amparar. Então, nós estamos fazendo o quê? Uma previdência privada, não é isso? Eu faço hoje, eu dou, amanhã, depois eu tenho de volta. Que é isso? O que é isso? O amor não se negocia. Amar é na verticalidade. Não podemos partir para a horizontalidade. E é nesses momentos difíceis, como somos pressionados de um lado, do outro, que nós só temos um jeito: subir. Subir. Então nós precisamos não só mostrar para os nossos filhos, mas testemunhar para nós mesmos que nós somos valentes, que nós somos corajosos, que nós somos verdadeiros, mas que também nós, pais responsáveis, somos também vulneráveis. Somos também espíritos que trazem as suas dificuldades. E precisamos olhar nos olhos de nossos filhos e aprender com eles também. Sobretudo, com eles também. Vamos ver mais aqui adiante. Diz ainda a citação filosófica da questão 685. Eu vou colocar para quem quiser ler, vai lá e verifica. Papel dos pais para exercitar a arte de educar, os espíritos elege, olha que beleza! Como pais, criaturas que eles acreditam, podem desempenhar muito bem essa tarefa. Viram? Que trabalho maravilhoso? Que concessão, que voto de confiança esses espíritos orientadores, pode chamar de guias espirituais, ou chame de anjo de guarda. Todo mundo não tem os seus anjos de guarda? Tem os seus anjos da guarda. São eles que vêm guardando essa nossa reencarnação, nos ajudando dentro do possível, orientando os pais, intuindo as famílias. Então, nós somos pessoas que podemos desempenhar esse papel e fomos escolhidos, eleitos para dizer o sim. Então, o que isso significa? Que entre pais e filhos há uma relação de confiança que começou bem antes do nascimento. Perceberam? Nós precisamos pensar, refletir sobre essa questão de vida que continua. Precisamos estar atentos. Então, é credibilidade, confiança e competência.
Diante de todas as dificuldades, eu sempre disse para algumas mães e continuo dizendo que quando nós temos uma dificuldade muito grande, é porque Deus confiou em nós. É porque nós somos competentes. Não vamos dizer assim, ah, meu Deus, mas que filhos difíceis. Ah, meu Deus, que situação difícil essa que eu estou passando. Nem aquele tal questionamento. Eu não mereço. Eu mereço, eu preciso e eu sou competente, porque assim Deus confiou e me confiou estas tarefas. Difíceis, prazerosas, amigáveis, muitas vezes alegres. É porque nós estamos assistidos espiritualmente pelos anjos da guarda. Então, veja bem, o exercício da paternidade, eu coloquei aqui, e da maternidade, requer um grau de comprometimento amoroso, afetivo, onde os pais são coautores da vida e da vinda dos filhos. Somos autoridade? Não é autoritarismo que nós estamos falando. Nós estamos falando em autoridade como autores ou coautores da vinda desses espíritos. Quem aí disse sim para os seus filhos? Nós dissemos sim. Por isso, eles estão aqui entre nós. Então, nós somos coautores. Nós estamos nesse trabalho com o divino, com Deus, para trabalhar junto com esses espíritos que são filhos de Deus. É o que nós vamos chegar mais adiante com Jesus de Nazaré. Para que a gente não interprete o evangelho de uma forma que seja favorável ao nosso pensar. É o que é. É o que é. E o que precisa ser. E o que nós precisamos entender nessa caminhada, que não é fácil para ninguém. Toda criança, eu coloquei aqui para chamar a atenção, toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo. Isso aqui é um pensamento de Emmanuel. A arrecadar-nos as experiências da vida diária. Emmanuel, pensamento de Emmanuel. Cada criança chega ao nosso convívio, traz as suas propostas e desafios. São projetos reencarnatórios, como nós já falamos. E nada desta relação de troca, vamos ficar atentos. Porque isso nos deixa desapontados. Ah, mas eu fiz tanto, meus filhos. Às vezes a gente diz, mas eu fiz tanto por ti. Ah, meu Deus, como eu empreguei, o trabalho que me deu, as horas que eu passei sem dormir, as noites de vigília. Gente, é para computar o quê? É amor ou é troca? É amor ou é negociação? Se é amor, vamos então nos contentar por esse amor. Porque o amor, por si só, se basta. Então, vamos ver. Nós precisamos ver aqui alguns elementos importantes, como na criação dos filhos, enquadrá-los nas leis da vida. Lei de causa e efeito. Liberdade com responsabilidade. Ora, meu filho, você vai ser responsável por aquilo que você realiza, por aquilo que você escolhe. Então, isso aí é a escola da vida. Isso aí é também a escola dos pais. Olha que se faz escola, se realizam cursos para tanta coisa, para culinária, para corte e costura, mas não temos cursos preparatórios para sermos pais, para desenvolvermos o papel de pais. E aí a nossa tarefa fica mais difícil ainda. Aprender a viver com as frustrações, como já falei, considerar o sentimento daqueles que conosco vivem. Agora vamos a Jesus de Nazaré. Em se tratando da relação com os pais e com o Pai eterno, ele nos chama a atenção e diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas a seus filhos, quanto mais vosso Pai celestial, que está nos céus. Essa aí é a passagem evangélica. Quanto mais vosso Pai celestial.
Do que é que está se tratando? Da questão da previdência. Da questão do cuidado. Como é que nós vamos prover a vida dos nossos filhos? As dificuldades. Aquele cuidado exagerado, que não é zelo, é preocupação, é muitas vezes apego. Então, entregue para Deus. É Jesus, o Mestre de Nazaré, que está nos orientando. Entregue a providência divina, é claro, em parceria com os encarnados. Nós não vamos entregar para Deus e ficar, não estou nem aí. Não, estamos juntos nessa caminhada. E nossos filhos se lembram de Zebedeu? Senhor, nossos filhos são vossos. Esse é um exercício de entrega, mas é um exercício de confiança. E isso não vai eximir os pais da responsabilidade, dos cuidados, das orientações, das supervisões necessárias que a criança e o jovem precisam. Então, nós vamos ficando por aqui e vamos ver. O que é que Jesus nos colocou? Vamos pensar aqui? Como dizia aqui, o que é que Jesus nos colocou? Eu vou aqui fazer a citação, viu? Vocês vão me dizer se Jesus está certo, se está errado, ou se nós estamos também certos, não é? Até certo ponto, nesse nosso apego. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículo 20 a 21. Vamos encontrar também Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. O que é que nós podemos concluir dessa colocação do Cristo? Que, como dizia a máxima da sabedoria espiritual, nossos filhos não são nossos filhos, já dizia Jesus Cristo. Dizem também os orientadores espirituais, parentela não é família. Parentela são laços genéticos, fisiológicos, sanguíneos. Parentela pode chegar até a ser família. Perceberam a diferença? E família são aqueles espíritos que se unem no amor, através do amor. Onde não existe família, onde não existe amor, nós não podemos dizer que existe uma família. Então, pensemos nesse momento em ressignificarmos o sentido maior da palavra família. Filhos de Deus, nossos filhos são filhos de Deus. A Ele pertence o destino. A Deus pertence o destino dos nossos filhos, que nós também vamos orientá-los no caminho e no amor de Deus. Então ele diz aqui ainda, o estudioso, são parceiros e irmãos espirituais numa mesma jornada de evolução. Vamos entender de uma vez por todas que não existem pais e filhos. Do ponto de vista espiritual, olha aí, segundo o que nós lemos aqui do Evangelho de Mateus, não é isso? Do ponto de vista espiritual, não há pai, mãe e filho ou outro papel biológico. Existe apenas espíritos que se ajudam numa mesma caminhada espiritual. Seus filhos, nossos filhos, são filhos de Deus. Aí é que nós temos que lembrar de Jesus. Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Vocês já ouviram que tem pessoas que dizem, meus amigos é a família. A família que eu escolhi são os amigos, onde existe amor, onde existe parceria. E por que não trazer todos esses valores para dentro do lar, onde nós estamos agregados nesse processo reencarnatório? Não é difícil educar. Porque, antes de tudo, precisamos educar as nossas consciências. E só para lembrar que hoje nós vamos falar de arcos e de flechas. Vamos falar de evolução
num poema lindo que é um filósofo, porque o poeta é também, sobretudo, um filósofo, que vem nos trazer essa mensagem para nós neste momento, para as nossas reflexões. Eu estava aqui me lembrando, graças a Deus, tenho uma boa memória ainda, apesar da idade, do momento em que os filhos crescem. Quantos momentos bonitos nossos filhos nos ensinam. E esses espíritos vêm sabedores, cheios de esperança, cheios de fé, de contentamento, para junto de nós. Certa vez eu estava fazendo a maquiagem no banheiro, junto da pia e do espelho, enquanto minha filha menor, encostadinha do tamanho da pia, aquela coisinha pequena, aquela flecha que Deus apontou rumo à evolução, virou-se para mim quando abri a torneira e a água caía. E ela virou, olhou para a água e olhou para mim e disse: minha mãe, quem fez a água? E eu disse: minha filha, foi Deus. Foi Deus. Continuei fazendo a maquiagem, me arrumando, e ela continuou ali, firme. Olhou para a água, olhou para mim e disse: minha mãe, com que Deus fez a água? Com que Deus fez a água? Olha a sensibilidade desse espírito. Eu disse: bem, se eu for dizer para ela, a fórmula da água vai dar no mesmo, não é? Então, não contei por menos. Disse: minha filha, nós somos muito pequenos para compreender o como Deus faz, que é o como Deus realiza, né? Ela olhou para mim com aqueles olhos grandes, felizes, de espírito que veio para vencer. E disse: então, minha mãe, Deus é grande. Deus é grande. Ela não me perguntou. Ela disse: então, Deus é grande. E eu simplesmente disse: sim, minha filha. E como Deus é grande. E como Deus é grande que nos possibilita essa realização amorosa através dos nossos filhos. Vê-los crescer, amorosos, gigantes, trabalhadores na obra de Deus, através de nossas mãos cativas, muitas vezes silenciosas, na maioria das vezes ignorantes do seu processo evolutivo. Entregamos nossos filhos, entreguemos, meus irmãos, mais uma vez, nas mãos de Deus, o soberano, o amor, acima de tudo e de todos. Que assim seja, que Deus nos ampare e que proteja os nossos filhos e todas as nossas famílias aqui representadas. Os filhos. Khalil Gibran Khalil. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes o seu amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã,
que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. Porque a vida não anda para trás e nem se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O argueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a força, para que suas flechas se projetem rápidas para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria. Pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Senhor, ampara os nossos filhos, as suas vidas, os seus destinos. Envolve-nos em tua misericórdia, Pai, e permita-nos viver momentos de alegria e de gratidão. Que Deus nos abençoe a todos, amparando, iluminando os nossos caminhos, protegendo e abençoando as nossas famílias. E assim, amorável Mestre, agradecemos, dando por finalizado mais um trabalho da noite de hoje.